Mãe Terra, quão imensa você é. Vivemos nossas vidas, cultivamos nosso trigo, alimentamos nossos filhos, e agora o quê? A Rússia de Putin está sendo abalada por um desastre silencioso, não na frente de batalha, mas em seus próprios campos. Não há combustível diesel para colher este trigo. É melhor pegar foices e sair como antigamente. Mas para bombas e foguetes, temos tudo. O país que é o maior exportador de trigo do mundo é o palco neste verão de uma cena impensável. Grãos maduros apodrecendo no pé porque não há combustível para colhê-los, e agricultores optando por deixar sua colheita no campo em vez de trazê-la, pois colher agora significa prejuízo, não lucro. E esmagados por esse desastre, milhões de russos rurais estão virando as costas para o regime pela primeira vez. Para mais de 35 milhões de pessoas rurais na Rússia, a agricultura não é apenas um meio de subsistência, é um modo de vida. Mas hoje, da Crimeia ocupada às vastas planícies da Sibéria, agricultores de todos os cantos do país estão se levantando com raiva, e o agricultor conservador e leal ao Estado das províncias, por anos a base mais fiel do regime, agora está questionando abertamente as políticas do governo. Antes de entrarmos em como essa revolta chegou a este ponto, temos um pedido. Análises independentes de guerra e geopolítica como esta são suprimidas pelo algoritmo. Inscrever-se, curtir e deixar um comentário ajuda diretamente este vídeo a alcançar as pessoas que gostariam de vê-lo. Agora, vamos continuar. O desespero dos agricultores aparece claramente nas imagens que se espalham pelas redes sociais. Alguns olham para a câmera e gritam: há dinheiro para bombas, mas não há combustível para nós. Alguns esperam na fila dos postos de gasolina por dias. Alguns despejam o grão que cultivaram com seu próprio suor, porque não conseguem nem cobrir o custo da colheita. Este cenário é muito mais perigoso para o Kremlin do que um problema agrícola comum. O que realmente abala um regime não é uma derrota na frente de batalha, mas sim a incapacidade de alimentar seu povo. E a história conhece dolorosamente bem o que a fome significa nesta terra. Há cerca de 90 anos, no início da década de 1930, as políticas de coletivização forçada do líder soviético da época, Stalin, levaram a uma fome massiva, o Holodomor, com o número de mortos chegando, pelas estimativas mais altas, a até 8 milhões. Essa catástrofe é a prova mais sangrenta de como as decisões políticas de um líder podem transformar a agricultura de um país em um cemitério. Hoje, a guerra de Putin, por um caminho diferente, está lançando a sombra de uma catástrofe semelhante sobre esta terra mais uma vez, e desta vez o golpe atinge diretamente os próprios campos da Rússia. Arkady Zlochevsky, presidente da União Russa de Grãos, está alertando sobre um verdadeiro desastre iminente na Rússia. As exportações caíram em 2/3, não há vendas no mercado interno e os preços desabaram. E os limites desta crise não terminam com a Rússia, porque Rússia e Ucrânia juntas são dois gigantes que fornecem quase 30% das exportações mundiais de trigo. Um colapso nos campos desses dois países ameaça diretamente bilhões de pessoas que fazem seu pão com esse trigo, do norte da África ao Oriente Médio, da Ásia à África, e isso pode acender o pavio de uma onda de fome global. Agora vamos caminhar passo a passo por como essa revolta começou, como a crise do diesel quebrou a cadeia, que vai do campo à mesa, e como a guerra de Putin deixou a Rússia, com a Crimeia entre os primeiros, enfrentando a sombra de uma fome. Então, o que os números por trás desta revolta realmente significam? De acordo com análises independentes e a União Russa de Grãos, 1 em cada 5 agricultores no país está agora à beira da falência. A causa é um paradoxo surpreendente. Devido aos preços internos recorde de baixa, despejar parte da colheita diretamente no campo tornou-se mais lucrativo do que trazê-la para dentro. Uma tonelada de trigo caiu para tão baixo quanto 11 ou 12 mil rublos, mas o custo de produção com combustível, fertilizante e juros de empréstimos há muito ultrapassou esse valor. Um produtor russo resume o impasse em uma única frase em seu vídeo: se o diesel chegar a 100 rublos, nem vamos ligar as máquinas. Deixe o grão cair no chão. Estamos bem com isso. Isso não é uma reclamação comum, é uma confissão nua de como a lógica econômica virou a produção agrícola de cabeça para baixo. Quando um agricultor se recusa a colher a safra que cultivou com seu próprio suor, algo muito básico no sistema se quebrou. Para entender esse mecanismo de falência, basta olhar para a matemática do agricultor. De um lado está o custo do combustível, do fertilizante e da máquina alugada necessária para colher um campo. Do outro, o preço recorde baixo pelo qual o grão pode ser vendido. A diferença entre os dois se abriu tanto que o dinheiro gasto na colheita excede o dinheiro que a colheita traria. Então o agricultor se endivida ao trabalhar.
E nessa equação, a escolha mais racional torna-se deixar o campo como está, por mais amargo que isso possa ser. A escala dessa crise também não é algo a ser ignorado. Enquanto o número de empresas de agricultores camponeses registradas e empreendedores agrícolas chega a 200 mil, aqueles que sofrem o maior impacto são exatamente as operações de pequeno e médio porte que carregam a maior parte da produção de grãos da Rússia. Essas operações não têm capital para estocar combustível nem crédito para comprá-lo antecipadamente, então a crise se espalha a partir do elo mais frágil. E na origem dessa ameaça está uma única escassez vital, o combustível diesel. Na raiz das dificuldades dos agricultores está uma manobra estratégica da Ucrânia. Por meses, drones ucranianos atacando as refinarias de petróleo da Rússia reduziram drasticamente a produção de diesel, e esse golpe deixou os agricultores sem combustível bem no meio da temporada de colheita. Os números mostram a escala dos ataques. De acordo com uma análise, a Ucrânia atingiu refinarias russas pelo menos 194 vezes na primeira metade de 2026, 11 vezes mais do que no ano anterior. O resultado foi a produção das refinarias caindo para o nível mais baixo em mais de 20 anos, e o racionamento de combustível se espalhando para mais de 55 regiões da Rússia. Por trás desses ataques está uma estratégia deliberada da Ucrânia. Esta campanha, que Kiev chama de sanções de longo alcance, visa não ganhar terreno na frente, mas colapsar o motor da guerra, a economia russa, de dentro para fora. Uma refinaria é o coração de um exército moderno e da agricultura moderna igualmente. Atacá-la significa parar o tanque e o trator ao mesmo tempo, e é por isso que quando essa estratégia atingiu bem na época da colheita, seu impacto se multiplicou. A contrapartida no campo é devastadora. Uma colheitadeira consome até 300 litros de combustível em um único turno, mas os postos de gasolina estabeleceram limites de 100 ou 200 litros por pessoa. Um agricultor da região de Rostov descreve encher seu trator importado, por desespero, com um diesel de baixa qualidade que destrói o motor a 130 rublos por litro, o dobro do preço do ano passado, o que então arruína a máquina. Em resumo, o agricultor ou fica sem combustível ou sacrifica sua máquina com o mau combustível que consegue encontrar. Quão grave é a situação mostra-se na cena na região de Kuban. Os agricultores passam a noite nas estações esperando a chegada dos caminhões-tanque de combustível. O diesel agora só pode ser encontrado ao longo das principais rodovias federais. O Estado até proibiu as exportações de diesel para aumentar o abastecimento interno, mas nem isso foi suficiente para fechar a lacuna no meio da temporada de colheita, porque a fonte do problema não era um elo na cadeia de abastecimento, mas a própria produção, as refinarias paralisadas. Mas o que torna essa crise verdadeiramente assustadora é que o rompimento de um único elo colapsa toda a cadeia. Um agricultor russo explica essa cadeia aos seus compatriotas em palavras simples. Sem combustível significa sem colheita. Sem colheita significa sem ração para os animais. Sem ração significa sem carne e sem leite. Assim, um incêndio em uma refinaria chega, meses depois, até a carne, o leite e o pão na mesa de uma família comum. E é por isso que uma crise de diesel é realmente o primeiro passo de uma crise alimentar avançando em silêncio. E o elo mais fraco nessa cadeia é a colheita em si, correndo contra o tempo. Na agricultura, o tempo é tudo, e este ano o agricultor russo está em uma corrida perdida contra o tempo e a falta de combustível. De acordo com um analista agrícola conhecido, uma vez que o grão amadurece, a colheita deve ser concluída dentro de 1 a 10 dias. Caso contrário, o grão começa a cair do caule, e se chover, as máquinas não conseguem entrar no campo de jeito nenhum. No entanto, devido à escassez de combustível, a colheita está muito atrasada em relação ao ano passado. No início de julho, a área colhida era quase um terço do mesmo período do ano anterior. No centro da crise estão as regiões do sul da Rússia, consideradas seu celeiro de grãos: Rostov, Krasnodar e Stavropol. Essas três regiões sozinhas representam aproximadamente um quinto da colheita total de grãos do país. Em Rostov, que colhe cerca de 10 milhões de toneladas de grãos por ano, os agricultores falam em possivelmente perder até 15% da colheita deste ano. Em Krasnodar, o custo extra de combustível para os agricultores este ano está estimado em 14 bilhões de rublos, ou seja, 180 milhões de dólares. Esta imagem deixa o agricultor diante de um dilema implacável. Por um lado, o grão maduro cai do caule a cada dia que passa. Essa estreita janela de 1 a 10 dias está se fechando rapidamente. Por outro lado, o combustível para fazer essa colheita está em falta ou é ruim o suficiente para danificar a máquina.
O agricultor está preso entre perder sua colheita e perder sua máquina, e ambos os lados desse dilema levam no final ao mesmo lugar, uma colheita perdida. E o problema não se limita ao sul. Em Samara, o grão maduro espera no campo, mas ninguém está colhendo. Nas regiões de trigo de primavera da Sibéria, a seca e o problema de combustível se combinam para multiplicar o risco da colheita. A parte mais impressionante é a tentativa do Estado de ignorar essa situação. As autoridades há muito tempo divulgam a mensagem de que há combustível suficiente, mas no final até o ministro da Agricultura teve que admitir que alguns agricultores estavam passando por dificuldades devido à escassez de combustível. Isso foi um sinal de que o abismo entre a linha oficial e a realidade no terreno se tornou impossível de esconder. Uma visão equilibrada é necessária aqui. O mesmo analista agrícola também enfatiza que um atraso de semanas causado pelo diesel é improvável. Na visão dele, grandes produtores estocam combustível com meses de antecedência, e ninguém inicia uma colheita sem reservas. Uma previsão oficial até diz que a Rússia pode quebrar seu recorde pós-soviético este ano, com 114 a 116 milhões de toneladas de trigo. Mas isso é exatamente o que é trágico. Mesmo uma colheita recorde não significa nada para um estômago faminto se não puder ser retirada do campo ou vendida, e a maior causa desse bloqueio ocorre em uma segunda frente após o campo, no mar. A porta de entrada do grão russo para o mundo é o Mar de Azov e o Mar Negro, e neste verão essa porta se fechou em grande parte. Os drones navais da Ucrânia efetivamente interromperam o tráfego comercial de grãos no Mar de Azov e no Estreito de Kerch a partir de meados de julho. Esta não é uma interrupção comum. Só o Mar de Azov lida com aproximadamente um quarto das exportações de grãos da Rússia. Fechar essa parte do portal significa suspender o envio de milhões de toneladas. O momento mais simbólico da crise ocorreu no final de julho. Drones ucranianos atacaram Taman, um dos terminais de grãos mais importantes da Rússia, uma instalação gigante em águas profundas com uma capacidade anual de 5,5 milhões de toneladas. Após esse golpe, a própria União dos Exportadores de Grãos da Rússia emitiu um aviso impressionante. Um fechamento completo do corredor de exportação do Mar Negro já não é uma possibilidade distante, mas próxima. A mesma União afirma que um déficit de trigo de 30 a 35 milhões de toneladas pode surgir nesta temporada. Os números confirmam este bloqueio. A firma de análise russa ICAR reduziu sua previsão de exportação de trigo de julho de 2,5 milhões de toneladas para 2 milhões. No mercado internacional, os preços do trigo subiram 7% em uma semana após esses ataques, atingindo seu nível mais alto desde fevereiro de 2025. E pela própria natureza da infraestrutura, um terminal destruído é reparado não em dias, mas em anos. Os ataques no mar não se limitam apenas aos terminais. Drones navais ucranianos atacaram embarcações russas no Mar de Azov uma por uma. Em uma única noite, dezenas de navios foram atingidos, entre eles petroleiros e embarcações de carga seca. Essa ameaça cresceu tanto que a Rússia teve que proibir movimentos de embarcações à noite em Novorossiysk, um dos seus portos de exportação mais importantes, e até criou uma força-tarefa especial dentro do Ministério dos Transportes para proteger os navios. Exportadores russos estão tentando mover grãos das regiões do sul para terminais de águas profundas por ferrovia e estrada, mas esta é uma solução desesperada que eleva ainda mais os custos. O resultado deste bloqueio carrega uma ironia muito particular: grãos presos. Mesmo que a Rússia tenha uma colheita abundante este ano, não consegue encontrar uma maneira de vender esse grão. A demanda interna é limitada, os armazéns estão quase cheios e as portas de exportação estão fechadas. Assim, um país enfrenta o paradoxo de colher uma safra recorde e abandonar essa colheita para apodrecer. A parte mais impressionante deste bloqueio marítimo é a sua simetria. De um lado, a Ucrânia fecha o Mar de Azov para os navios russos, enquanto a Rússia, com seus mísseis, fecha o corredor de águas profundas do Mar Negro para a navegação ucraniana. Nenhum dos lados pode controlar o mar, mas ambos podem bloquear o outro, e esse bloqueio mútuo abre a porta para um perigo muito maior: uma crise alimentar global. Essa ameaça global que mencionamos na introdução é de fato o anel mais amplo desta crise. Dado o peso do grão russo e ucraniano nas mesas do mundo, ambos os países sendo abalados ao mesmo tempo afeta diretamente até mesmo nações distantes. A interrupção simultânea dos embarques desses dois países cria uma pressão direta sobre os preços globais. Os países do norte da África, do Oriente Médio e da Ásia, que fazem seu pão principalmente com este trigo, são os que pagarão o preço mais alto por este bloqueio. Para eles, cada aumento no preço do trigo não é apenas um dado econômico, significa o pão na mesa diminuindo e, em algumas regiões, até um risco crescente de fome. A história mostra quão perigosa essa ligação pode ser.
No passado, aumentos súbitos nos preços globais do trigo abalaram governos, especialmente no Oriente Médio e no norte da África. O aumento do preço do pão era frequentemente a primeira faísca que acendia o pavio da raiva. Hoje, dezenas de países dependentes do trigo dessas duas nações, do Egito a Bangladesh, da Argélia à Indonésia, carregam a mesma fragilidade. Para eles, cada interrupção no Mar Negro significa uma conta de importação crescente e um aumento no preço do pão nas ruas. E é por isso que uma crise de diesel nos campos da Rússia diz respeito diretamente às mesas de milhões de pessoas em continentes totalmente diferentes. Claro, esse quadro deve ser lido de forma equilibrada. Os estoques da Rússia e rotas alternativas, como os portos do Báltico, podem amenizar o impacto a curto prazo, mas o verdadeiro perigo a longo prazo está em outro lugar, no número decrescente de produtores e na redução das áreas semeadas. De fato, o lobby do grão russo alerta que a área plantada de trigo voltou ao nível de 2014. Assim, a crise deste ano, antes mesmo de uma única semente ser plantada, já ameaça também a colheita de 2027. E dentro deste panorama global, há uma região deixada à sua própria sorte, a Crimeia ocupada. Se você tiver que procurar onde esta crise está atingindo mais forte, a resposta é clara, Crimeia, e a situação lá se assemelha a um verdadeiro cerco. Após os ataques da Ucrânia à infraestrutura de energia e combustível, as quedas de energia na península duraram dias. Em Sevastopol, lojas fecharam, prateleiras de mercados esvaziaram e alimentos frescos praticamente desapareceram. As vendas de combustível foram restringidas, o transporte público falhou. As pessoas tiveram que ir trabalhar a pé ou de bicicleta. Nas próprias palavras dos moradores, eles estão praticamente sob cerco. O que essas interrupções significam na vida diária é de partir o coração. Em uma cidade da Crimeia, uma mulher quase incendeia sua casa tentando aquecer água e esfria sua comida na banheira para evitar que estrague. Na Europa do século XXI, as pessoas de repente se viram lutando pela sobrevivência básica. Por trás desta imagem está uma importante verdade estratégica. Os ataques da Ucrânia ao Estreito de Kerch e às linhas de combustível transformaram efetivamente a península em uma ilha. À medida que as linhas de abastecimento do continente se rompem, esta região, lar de quase 2 milhões de pessoas, está cada vez mais sozinha com seu destino. Mas talvez o sinal mais claro de que a Crimeia foi descartada tenha sido uma decisão econômica. No início de agosto, a Ozon, um dos maiores mercados online da Rússia, anunciou que não estava entregando em Sevastopol. O bote de suporte da empresa listou a cidade como fora da Rússia e afirmou que entregava no exterior apenas para a Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão. Então, uma região que a Rússia declarou indispensável foi considerada estrangeira no sistema da própria empresa. Mesmo que a empresa tenha dito mais tarde que as entregas não haviam parado completamente e que poderia ser um problema técnico, os usuários não conseguiam fazer pedidos. Isso tem um significado muito mais profundo do que parece. Uma empresa interromper a entrega para uma região mostra que fazer negócios lá não é mais lucrativo ou seguro. Enquanto o Kremlin apresentou a Crimeia durante anos como um símbolo de vitória, seu próprio setor privado estava silenciosamente reclassificando a península como uma zona de risco. Esta contradição entre uma região ser declarada nossa no mapa político e se tornar inacessível na realidade econômica revela o verdadeiro custo da ocupação. E não é apenas um mercado que está descartando a Crimeia. O mesmo instinto de fuga está aparecendo no maior gigante comercial da Rússia também. À medida que a conta econômica da guerra cresce, até as maiores empresas russas estão procurando maneiras de escapar do risco. E o exemplo mais concreto disso é a Wildberries, conhecida como a Amazon russa. Após drones ucranianos atingirem muitos dos armazéns da empresa, a Wildberries tomou uma medida impressionante. Ela começou a procurar novos espaços de armazém no Cazaquistão. De acordo com a imprensa russa, a empresa está atrás de aproximadamente 100 mil metros quadrados. Uma fonte diz que a empresa está pronta para alugar todos os armazéns disponíveis no Cazaquistão, apesar da oferta limitada na região. Esta corrida por parte de um gigante que processa cerca de 20 milhões de pedidos por dia mostra a escala do risco da guerra. Parte das operações da empresa está sendo transferida para a Bielorrússia, Cazaquistão e Uzbequistão. Isso não é uma mudança logística comum. É o esforço de uma empresa russa para levar seu capital e infraestrutura para lugares que a guerra não pode alcançar. Nas palavras de um comentarista ucraniano, o que as sanções não conseguiram alcançar, talvez esses ataques consigam. Alguns lembrarão julho de 2026 como o início do verdadeiro declínio da economia russa. No entanto, este plano de fuga não é tão fácil quanto parece.
A capacidade moderna de armazéns do Cazaquistão é limitada, não há uma única instalação do tamanho necessário, e o espaço vazio disponível está espalhado por várias cidades. Além disso, o efeito dessa corrida se espalhou até mesmo além das fronteiras. Os ataques aos armazéns também atingiram vendedores na Bielorrússia, que operam seu comércio online através dessas empresas. Ozon contando a Crimeia como estrangeira, Wildberries transferindo seu capital para o exterior. Tomados individualmente são eventos separados, mas juntos contam uma única verdade. O setor privado começou silenciosamente a descartar tanto os territórios ocupados quanto uma Rússia à sombra da guerra. E a conta por este voo é paga no final pelo consumidor comum. À medida que grandes empresas transferem suas operações para o exterior, a rede de entrega doméstica enfraquece, a variedade de produtos diminui e os preços aumentam. Produtos que antes chegavam à porta com alguns cliques, agora chegam atrasados ou nem chegam. Portanto, empresas fugindo da guerra não é uma manchete econômica abstrata. Significa a redução das opções de uma família comum na prateleira e as compras ficando mais caras. E quando as próprias empresas de um país começam a fugir, os alarmes estão soando para as pessoas que ficam para trás. E é exatamente neste ponto que a história oferece um lembrete assustador. No solo russo e ucraniano, as palavras agricultura e fome têm estado tragicamente entrelaçadas ao longo da história. Aquela catástrofe histórica que mencionamos no início deste vídeo, o Holodomor da década de 1930, hoje não é apenas um lembrete, mas um aviso. O que criou a fome naquela época não foi a seca ou a falha das colheitas, mas as próprias decisões políticas, a apreensão forçada de grãos, a opressão do produtor, as exportações vindo antes dos estômagos do povo. E é exatamente por isso que entrou para a história como o exemplo mais claro de como uma catástrofe agrícola pode ser criada pelas mãos humanas. A situação de hoje, é claro, não é idêntica. A guerra de Putin não opera como a arma direta de fome de Stalin. Ninguém hoje está deliberadamente tentando faminto o povo. Mas o mecanismo emergente avança assustadoramente em direção a um resultado semelhante. À medida que refinarias, portos e logística são alvo, a linha que vai do campo à mesa se rompe um elo de cada vez. A diferença mais amarga é esta. Enquanto antes era a Ucrânia que pagava o preço mais alto por essas políticas, desta vez o golpe atinge diretamente o solo da própria Rússia. A reflexão concreta desse paralelo já começou a impactar os preços. Especialistas preveem que a queda no número de produtores e as rupturas na cadeia de suprimentos podem quase dobrar os preços dos alimentos na Rússia neste inverno. Assim, a crise que o agricultor vive no campo hoje se transformará, alguns meses depois, na conta de supermercado de uma família comum. E esta é exatamente a lição da história. Uma política que colapsa a agricultura corta a conta primeiro para o produtor, depois para toda a população. Neste desespero, as soluções que o agricultor russo encontra são igualmente tragicômicas. Alguns deixam o grão no campo como está. Alguns atrasam a colheita esperando que os preços subam. Alguns contraem dívidas para comprar combustível e tentam vender sua colheita com prejuízo. Cada uma é uma medida desesperada que parece sensata a curto prazo, mas afunda ainda mais o agricultor a longo prazo. E um produtor escolher abandonar para apodrecer a colheita que cultivou com seu próprio suor em vez de colhê-la é o resumo mais amargo de onde chegou um país que se orgulha de ser o celeiro do mundo. Então, aonde tudo isso leva? Para ser honesto, ainda é cedo para que esta crise se transforme em uma fome total. Os estoques e vastas terras da Rússia podem evitar um colapso a curto prazo. Mas se a reação em cadeia, combustível, colheita, ração, carne e leite e finalmente o aumento de preços continuar nesse ritmo, o acesso aos alimentos pode se deteriorar seriamente, especialmente nas áreas rurais e nos territórios ocupados. E não se deve esquecer, à medida que o número de produtores diminui e os campos ficam vazios, a ameaça não afeta apenas este ano, mas também as colheitas dos anos vindouros. A força de um país é medida não pelo tamanho dos campos que possui, mas pela sua capacidade de alimentar esses campos e levar a colheita à mesa. A Rússia tem a maior massa de terra do mundo e alguns dos solos negros mais férteis. Mas hoje, nesse solo, o grão apodrece no caule, porque não há combustível para colhê-lo. Nos armazéns, o trigo fica parado porque não há porto para vendê-lo, e o agricultor é levado a um beco sem saída onde colher sua safra só lhe custa. Isso não é destruição causada por um exército inimigo, é um país pagando a conta por uma guerra de sua própria escolha em seus próprios campos. Putin encontra dinheiro para mísseis e drones, mas não consegue encontrar diesel para seu próprio agricultor colher. E ao longo da história, os impérios mais frequentemente começaram a tropeçar não na linha de frente, mas exatamente assim, naquele momento silencioso em que se tornam incapazes de alimentar seu povo.
A Rússia hoje está vivendo o momento em que uma guerra que transformou o celeiro em uma arma vê essa arma explodir em sua própria mão. E cada talo apodrecendo no campo é uma testemunha silenciosa, mas teimosa, dessa verdade. Então, você acha que essa crise dos agricultores na Rússia realmente se transformará em uma fome? Ou o Kremlin conseguirá afastar esse golpe com seus estoques e suas vastas terras? E a estratégia da Ucrânia de atacar a agricultura e a logística mudará o curso da guerra? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. Para se manter atualizado sobre as análises exclusivas de guerra e geopolítica da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.